Muito boa tarde aos amigos, às amigas, aos fãs de Elvis Presley que estão acompanhando o audiobook Elvis e Cat. E na sexta parte do quarto capítulo, neste quarto capítulo do livro, Cat está falando sobre a interação na estrada, né? Como era sair com um show de Elvis e tocar durante meses, anos seguidos. Neste quarto capítulo ela deixa um pouco de lado o romance propriamente dito que ela teve com Elvis, e ela passa a nos contar, por exemplo, na parte de hoje, sobre o convívio com os membros da banda, que acaba por ser uma segunda família, se não até a família principal, porque os membros de uma banda, de um grupo desse que está meses, anos a fio na estrada, passa a ter um convívio bem maior do que com seus próprios familiares. Ela também diz da fadiga de tanto tempo na estrada, até porque Elvis viajava pelos Estados Unidos e fazia os hotéis em Vegas. E ele tinha a oportunidade de sair para a Europa, mas devido ao problema que ela vai nos contar do Coronel Park, Elvis nunca fez uma turnê na Europa, que poderia mudar muito bem o clima dessas apresentações e um lufar de ar fresco para esse trabalho. Bem, agora eu quero agradecer a todos os amigos que, de uma forma ou de outra, contribuem para a existência deste canal. E aqueles que patrocinam via Pix, um agradecimento especial. Vai para Valéria Francal de Castro, é uma amiga recorrente. Um grande abraço, um beijo para você, meu muito obrigado, querida. E também para Lourdes Francisquete Pereira. Muito obrigado, amigas, por ajudar a este canal seguir com vídeos diários. Elvis e Cat. Você pode ver que havia pouco tempo para se preocupar com quaisquer coisas além de manter sua voz intacta. Certificar-se de que estava no saguão para pegar um ônibus para algum lugar e torcer para que a preciosa bagagem estivesse no lugar certo, na hora certa. Ainda me lembro dos momentos felizes no ônibus indo para um hotel e todos nós cantando juntos com um espírito livre a música Auld Lang Syne. We here because, estamos aqui porque estamos aqui. Ainda tenho lembranças vivas de entrar no ônibus com James Burton. Como geralmente éramos os únicos a chegar na hora certa, normalmente ficávamos nos bancos da frente, e James estava sempre apontando para mim sua obsessão favorita: carros. Cat, olha aquele Corvette 67. Com certeza gostaria de tê-lo em casa, na minha garagem. Certa vez sua esposa, Louise, me contou que notou um carro abandonado estacionado do outro lado da rua da casa deles e chamou a polícia para removê-lo. O policial veio até a porta e disse: Senhora Burton, este carro está registrado em nome do seu marido. Ele pertence a vocês. James disse: Ah, sim. Desculpe, querida. Esqueci de contar. Comprei um carro novo. Acredito que este foi o 37º de sua extensa coleção. Em outras viagens de ônibus, eu me sentava ao lado de Glindy Hard, que era um bom amigo, um gênio e um dos homens mais hilários que já conheci. Ele dizia: Ok, meninos e meninas, vistam seus trajes bop, preparem-se para o rock and roll. Vamos vencê-los esta noite. 91 a nada. Glindy, ex-membro dos Crickets de Buddy Holly e membro da banda de Elvis, era um pianista que escreveu alguns dos arranjos mais emocionantes de Elvis, incluindo Bridge Over Troubled Waters. Sua inteligência natural borbulhou nossas conversas e manteve o ânimo do grupo durante nossas viagens. Esses foram os momentos livres de preocupações que ainda me fazem sorrir quando penso neles. Mas também me lembro de acordar em um quarto,
pensando que era o quarto onde eu estava na noite anterior, e esbarrar em uma parede enquanto me dirigia ao banheiro. Ou entrar em um armário em vez de um banheiro, porque era onde ficava o banheiro antes em alguma outra cidade. Sua mente prega peças na estrada. Ao longo dos anos, muitas vezes me perguntaram, principalmente pelos turistas estrangeiros que vinham a Las Vegas, quando iríamos para a Europa ou para o Japão. Eu mesmo me perguntei sobre isso. Elvis tinha milhares de fãs na Inglaterra. Ainda hoje, um dos fã-clubes de Elvis mais ativos no mundo fica na Inglaterra, mas nunca fomos lá. Disseram-me que era porque simplesmente não havia auditórios grandes o suficiente ou arenas grandes o suficiente para acomodar o número de pessoas necessárias para que esse tipo de turnê se pagasse. Isso pode ser verdade, mas outra teoria surgia com frequência suficiente para me fazer pensar. Ouvi várias vezes ao longo dos anos que o Coronel Park não era cidadão dos Estados Unidos e não tinha passaporte, razão pela qual nunca levou Elvis para um país estrangeiro. Nós nunca fomos ao Canadá, mas sempre ficamos em solo dos Estados Unidos. No entanto, Elvis esteve lá uma vez no início de sua carreira, em 1956. Agora, há muitas pessoas em todo o país que imaginam o Coronel Park como um cavalheiro sulista com o título honorário de coronel. Para esclarecer as coisas, o Coronel Park não tinha sotaque sulista, mas sim holandês. Talvez tenha sido o fato de ele ter entrado para a gestão artística desde o circo e depois ter lidado apenas com cantores country e western antes de Elvis. O que poderia ser mais americano do que isso? O Coronel Park, descobriu-se mais tarde, não era um nativo americano, mas há rumores de que ele era realmente holandês e saltou do navio na cidade de Nova York. Havia apenas um certo grau de abertura no Coronel Park, e ele só deixava você ver o que ele queria que você visse. Na verdade, ele às vezes era um homem muito misterioso e alguns dias era difícil entendê-lo. Eu estava sob contrato com Elvis, de viagem em turnê. Tive pouco a ver com o coronel, embora ele tivesse me contatado para um contrato discográfico com a sua própria editora gravadora, a Boxcar Records. E a verdade é que Elvis também não falava muito com ele. O coronel falava de negócios e datas, mas nunca houve qualquer tipo de relacionamento pessoal óbvio. Era tudo um negócio. Você tinha a sensação de que, se não houvesse negócios a serem feitos, os dois homens não conseguiriam encontrar um terreno comum para conversar. Anos mais tarde, quando uma ação judicial foi movida contra o coronel pelo espólio de Elvis Presley, disse que o coronel a ignorou, dizendo que não tinha de honrar o acordo judicial porque não era cidadão americano. Se isso for verdade, então também resolve o mistério, de uma vez por todas, do motivo pelo qual nunca fomos à Inglaterra ou ao Japão em turnê, apesar de milhares de fãs estarem à espera que Elvis viesse aos seus países. Na verdade, ele tinha muitos fãs na Alemanha Ocidental, França, Espanha, Bélgica, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Eu sei que Elvis definitivamente queria ir e teria feito isso se fosse possível. Ele me disse muitas vezes que algum dia iria fazer uma turnê pela Europa e por parte do Oriente, mas nunca deu em nada. Mas apenas viajar pelos Estados Unidos com todas as suas conveniências já era uma provação suficiente. Por volta do meu 3º ou 4º ano na estrada, cheguei ao ponto em que pensei que não suportaria ver outro quarto de hotel. Quando as coisas saíram do controle, principalmente por causa da aglomeração de pessoas por onde passamos, Myrna Smith, Estelle Brown e Sylvia Shemuel, as 3 Sweet Inspirations,
Alguns membros da banda e eu encontrávamos quartos de motel com cozinha quando estávamos em Las Vegas. Seguíamos para o mercado mais próximo, comprávamos todo tipo de comida, cozinhávamos e comíamos como peregrinos famintos. Não sei dizer como me senti em pé na cozinha preparando meus pratos favoritos, relaxando em um lugar tranquilo onde ninguém sabia quem eu era e onde eu sabia, quando o telefone tocasse, que só podia ser alguém do show. Era puro paraíso. Um dia, Estel, Mirna, Silvia e eu cozinhamos costeletas de porco e verduras. E eu engoli 10. E não eram pequenas. Elas nunca me deixaram esquecer isso. Se ficássemos em um motel na periferia da cidade, longe do hotel onde estávamos nos apresentando, tínhamos que dirigir até o hotel. Não tínhamos serviço de quarto e tínhamos que arrastar nossa própria bagagem. Então era bastante inconveniente e não fazíamos isso com muita frequência. Mas quando o fizemos, foi uma delícia e senti como se estivesse de férias quando voltei à velha rotina. Existe uma camaradagem especial que acontece entre os membros de uma banda na estrada, dia após dia. Aprendi muito com as Sweets e nos demos bem ao longo dos anos, embora todas as três fossem negras e eu fosse a única garota branca. Acho que nenhuma de nós lembrávamos de que cor éramos depois do nosso primeiro encontro. As diferenças entre preto e branco realmente nunca surgiram em nossas amizades, embora eu tenha notado isso em nossa música. Elas se sentavam nos bastidores e inventavam padrões rítmicos e notas que nenhuma pessoa branca que conhecia jamais imaginaria. Essas garotas ganharam um Grammy por seu trabalho de apoio com Aretha Franklin e foram as criadoras do som A.O. Na verdade, Myrna Smith, Sylvia Samuel, Estel Brown, Cissy Houston, mãe de Whitney Houston, Dionne Warwick e sua irmã Gigi e Aretha foram à mesma igreja em Nova Jersey e cantaram lá. Que coral deve ter sido aquele? Uma noite todas se reuniram, com exceção de Cissy, e fomos ao Tropicana para uma jam session improvisada. A memória que mais se destaca é a de Aretha. Nem me lembro da música que ela cantou, mas fiquei maravilhada. Lá estava ela com uma banda que ela nunca tinha visto ou conhecido antes, cantando com todo o coração, e eu pensei comigo mesma, isso é cantar. Mirna e eu saímos juntas outra noite e acabamos no cassino observando os jogadores do Flamingo Hotel. Um homem bastante bonito veio até nós e disse: "Vocês estão trabalhando, garotas?" "Sim", nós respondemos. "Aonde vocês trabalham?" Ele perguntou com interesse crescente. "No Hilton", dissemos. "Qual o horário de vocês?" Acabamos de sair", respondemos. "É sério, meninas? Vocês não têm ideia do que estou falando?" Essa foi a noite em que aprendemos o significado de working girls, garotas trabalhadoras. Havia apenas 4 mulheres na turnê de Elvis, as 3 Sweet Inspirations e eu. Eu só tive que aprender a ser um dos garotos, o que às vezes testava um pouco minha paciência, porque às vezes a linguagem deles ficava um pouco áspera e suas piadas obscenas, se não ultrajantes. Mas, apesar de tudo, eu me dava bem com eles e de muitas maneiras eles me mimaram muito, e eu não me importei nem um pouco com isso. No entanto, às vezes tornava-se um pouco cansativo, especialmente se alguém estivesse envolvido com outras mulheres que não suas esposas. Se uma mulher atendesse o telefone em seus quartos, eles diriam: "Era Cat." Certa vez, a esposa de um dos rapazes estava conosco numa noite de encerramento em Las Vegas e mencionou o quanto ela gostou de conversar comigo ao telefone. Eu nunca tinha conversado com ela ao telefone e tentei mudar de assunto antes que ela me fizesse perguntas sobre a nossa suposta conversa. Isso realmente me irritou, mas nunca consegui impedir os caras de fazerem isso.
Na verdade, tenho certeza que não tinha ideia de quantas vezes eles me usaram como uma espécie de desculpa. Final da parte 6 do capítulo 4. Bem, amigos, eu volto amanhã com mais desta história, com mais Elvis e Cat. Elvis para sempre.